Você já parou em frente a um cardápio, travando uma batalha mental épica sobre um café? De um lado, o café simples, preto, econômico. Do outro, o cappuccino com espuma de leite de aveia e um toque de caramelo salgado, que custa o mesmo que um pequeno almoço. É só um café, diz uma voz na sua cabeça. Mas é uma experiência, responde a outra. Por que uma escolha tão pequena pode parecer tão complexa? A verdade é que essa pequena batalha diária é um microcosmo de todas as decisões que tomamos, das mais simples às que definem nossas vidas. Por trás de cada uma delas, existe uma lógica econômica poderosa e invisível que, uma vez compreendida, muda fundamentalmente a forma como vemos o mundo. Como disse o economista Gregory Mankiw, a economia é o estudo de como as pessoas tomam decisões, o quanto trabalham, o que compram, quanto poupam e como investem suas economias. É o código secreto que rege o nosso comportamento. E essa é a promessa deste vídeo. Nos próximos 14 minutos, vamos decodificar os 4 princípios fundamentais que governam as decisões humanas. E fica até o final, porque há uma reviravolta surpreendente que explica por que, mesmo conhecendo as regras, muitas vezes agimos de forma tão humana. Vamos começar com a primeira e mais implacável lei da tomada de decisão. O primeiro passo para tomar decisões melhores é aceitar uma verdade fundamental. Toda escolha implica uma renúncia. Em economia, chamamos isso de trade-off. Esse conceito nasce de uma realidade inescapável. Os recursos, seja tempo, dinheiro, são escassos. Você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, nem pode gastar o mesmo dinheiro 2 vezes. Reconhecer os trade-offs que enfrentamos é o alicerce de qualquer decisão estratégica. É aqui que entra a famosa citação dos economistas. Não existe almoço grátis. Para obter algo que queremos, geralmente temos que desistir de outra coisa que também gostamos. Mesmo que alguém lhe ofereça uma sopa grátis, como no exemplo clássico, você ainda paga com 35 minutos do seu tempo na fila. Esse tempo é um recurso que você poderia ter usado para outra coisa. Pense em um estudante na véspera de uma prova importante. Ele tem uma quantidade limitada de tempo. Ele pode usar essas horas para estudar intensamente, buscando uma nota alta. Ou pode ir a uma festa com os amigos, fortalecendo seus laços sociais. Ele enfrenta um trade-off claro entre o sucesso acadêmico e a vida social. Não há resposta certa ou errada, mas é impossível ter 100% de ambos. Essa noção se aplica a decisões muito maiores. Como sociedade, enfrentamos um trade-off entre um meio ambiente limpo e um alto nível de renda. Leis que exigem que as empresas reduzam a poluição aumentam o custo de produção, o que pode levar a lucros menores e salários mais baixos. Isso se traduz diretamente no preço que você paga por produtos sustentáveis, ou no tipo de emprego disponível na sua cidade. Também enfrentamos o trade-off entre eficiência, obter o máximo de nossos recursos escassos, e equidade, distribuir essa prosperidade de forma justa. É a escolha entre um bolo maior para todos ou fatias mais iguais, uma decisão que afeta desde os impostos que pagamos até os serviços públicos que recebemos. Reconhecer que os trade-offs existem é apenas o primeiro passo. Para tomar uma boa decisão, precisamos saber o que estamos realmente perdendo, e isso nos leva diretamente ao segundo princípio. Se toda escolha é um trade-off, como podemos avaliá-los de forma inteligente? A resposta está em uma das ideias mais poderosas da economia: o custo de oportunidade. A tomada de decisões exige comparar os custos e os benefícios de alternativas. Mas o custo de uma ação não é tão óbvio quanto parece. O custo de oportunidade revela o preço real que pagamos. A definição é simples e profunda. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Não se trata apenas do custo monetário, mas do valor da melhor alternativa que você abriu mão. Vamos pegar o exemplo de fazer uma faculdade. Qual é o custo? As mensalidades, os livros, a moradia. Esses são os custos explícitos, mas o maior custo para a maioria dos estudantes é algo que muitas vezes não consideramos: os salários que eles deixaram de ganhar enquanto estavam na universidade. Esse é o custo de oportunidade, o custo implícito. Para um atleta que pode ganhar milhões no esporte profissional, o custo de oportunidade de fazer uma faculdade é altíssimo,
E é por isso que muitos decidem não ir. Lembra da sopa grátis? Seu custo monetário era zero, mas o custo de oportunidade não. Era o valor dos 35 minutos que você gastou na fila. O que mais você poderia ter feito com esse tempo? Trabalhado, lido um livro, conversado com um amigo. O custo real da sopa foi a melhor dessas alternativas perdidas. Ok, já sabemos que tudo tem um custo. Mas como decidimos quanto fazer de algo? Por que você decide estudar por 2 horas em vez de 3? Por que uma empresa produz 1000 unidades e não 1001? A resposta está na lógica do só mais um pouquinho. Muitas das decisões mais importantes da vida raramente são do tipo tudo ou nada. Quando a prova se aproxima, sua escolha não é entre estudar 24 horas por dia ou não estudar nada. É sobre estudar 1 hora a mais ou ir dormir. Os economistas chamam isso de pensar na margem. Entender isso é fundamental para otimizar nossas escolhas, fazendo pequenos ajustes incrementais a um plano de ação existente. Essas são as mudanças marginais. Pessoas e empresas racionais tomam decisões comparando os benefícios marginais e os custos marginais. A lógica é simples. Uma ação vale a pena se o benefício adicional for maior que o custo adicional. Isso nos ajuda a resolver um paradoxo clássico. Por que a água, que é essencial para a vida, é tão barata, enquanto os diamantes, que são supérfluos, são tão caros? A resposta está no benefício marginal. Como a água é abundante, o benefício de um copo a mais é muito pequeno. Ninguém precisa de diamantes para sobreviver, mas como são raros, o benefício marginal de ter um diamante a mais é considerado muito alto. A disposição de uma pessoa para pagar por algo baseia-se no benefício marginal que uma unidade extra desse bem proporcionaria. Essa lógica também se aplica aos negócios. Imagine uma companhia aérea com um voo prestes a decolar com 10 assentos vazios. O custo médio de cada assento é, digamos, R$ 500. Um passageiro de última hora aparece no portão e oferece R$ 300 pela passagem. A companhia deveria vender? Claro que sim. O custo médio de R$ 500 é irrelevante. O custo marginal de adicionar mais um passageiro é mínimo. Talvez o custo do lanche e do combustível extra. Enquanto o benefício marginal, os R$ 300, for maior que o custo marginal, a venda é lucrativa. Mas o que nos leva a fazer essas contas de custo-benefício em primeiro lugar? O que nos impulsiona a agir? A resposta é o princípio mais poderoso da economia. Se você tivesse que resumir toda a ciência econômica em uma única frase, seria esta: pessoas reagem a incentivos. O resto são comentários. Compreender os incentivos é a chave para prever o comportamento humano e os resultados de políticas públicas. Um incentivo é simplesmente algo, como a perspectiva de punição ou recompensa, que induz uma pessoa a agir. Preços mais altos incentivam os compradores a consumir menos e os vendedores a produzir mais. Um bônus no trabalho incentiva o esforço, mas os incentivos são uma faca de 2 gumes. Eles sempre funcionam, mas nem sempre da maneira que esperamos. Às vezes, eles criam consequências não intencionais desastrosas. Nos anos 60 e 70, preocupados com a segurança no trânsito, os governos começaram a exigir cintos de segurança em todos os carros. A lógica parecia infalível. Em um acidente, o cinto aumenta a probabilidade de sobrevivência. Mas a lei também mudou os incentivos. Para os motoristas, dirigir com cuidado consome tempo e energia. Ao se sentirem mais seguros, as pessoas, de forma racional, ajustaram seu comportamento. O incentivo para dirigir com cuidado diminuiu. Como resultado, as pessoas passaram a dirigir mais rápido e de forma menos cautelosa. Um famoso estudo de 1975 do economista Sam Peltzman revelou o resultado chocante. A lei dos cintos de segurança teve pouco impacto no número de mortes de motoristas, mas levou a um aumento no número de acidentes e de mortes de pedestres. O incentivo funcionou, mas com uma consequência trágica e não intencional. Ainda mais bizarro é o efeito cobra. A história se passa em Delhi, durante o domínio britânico. O governo estava preocupado com o grande número de cobras venenosas na cidade. A solução parecia óbvia. Criaram um incentivo. Ofereceram uma recompensa por cada cobra morta. No início, a política foi um sucesso.
Mas logo, pessoas empreendedoras viram uma oportunidade de negócio. Elas começaram a criar cobras. O incentivo do governo para resolver um problema inadvertidamente se tornou uma recompensa para torná-lo pior. Quando o governo finalmente percebeu o que estava acontecendo, cancelou o programa de recompensas. E o que os criadores de cobras fizeram com seu estoque agora inútil? Eles as soltaram. O problema de cobras em Delhi ficou pior do que nunca. Como disse Mark Twain, a melhor maneira de aumentar os lobos na América, os coelhos na Austrália e as cobras na Índia é pagar uma recompensa por seus escalpos. Então, todo patriota começa a criá-los. Esses princípios assumem que somos pessoas racionais, que respondem a incentivos de forma calculista. Mas, será que somos mesmo? O modelo do ator racional é incrivelmente poderoso, mas ele não conta a história toda. É aqui que entra a economia comportamental, um campo fascinante que combina economia e psicologia. Ela nos mostra que a mente humana, embora brilhante, tem seus próprios bugs, atalhos e vieses que nos desviam da racionalidade pura. Ser racional, como definiu o jurista Richard Posner, significa escolher os melhores meios para atingir os fins do agente. No entanto, essa racionalidade é limitada por peculiaridades cognitivas que afetam nossas decisões. Vamos ver 3 das mais comuns. 1. Aversão à perda. Por que a dor de perder? R$50 parece muito mais intensa do que a alegria de ganhar os mesmos R$50. Esse é o viés da aversão à perda. Nós estamos programados para evitar perdas de forma desproporcional, o que pode nos levar a tomar decisões excessivamente cautelosas. 2. Efeito de enquadramento. Framing. A forma como uma escolha é apresentada muda drasticamente nossa decisão. Você prefere comprar uma carne moída anunciada como 80% livre de gordura ou como 20% de gordura? A maioria das pessoas escolhe a primeira opção, mesmo que a informação seja idêntica. A embalagem da escolha importa mais do que a lógica fria. 3. Falácia dos custos afundados. Você já continuou assistindo a um filme ruim no cinema só porque pagou pelo ingresso? Ou continuou comendo, mesmo depois de estar satisfeito, só para fazer valer o dinheiro do rodízio? Isso é a falácia dos custos afundados. Racionalmente, o dinheiro já foi gasto e não pode ser recuperado. A decisão de ficar deveria se basear apenas em se você está gostando ou não da experiência agora. Mas nossa mente nos prende ao custo inicial. Para complicar ainda mais, não somos uma entidade única. A economia comportamental fala sobre a ideia de múltiplos eus em constante conflito. Há o eu do presente, que quer gastar o dinheiro com aquele cappuccino caro, e o eu do futuro, que precisa desesperadamente de economias para a aposentadoria. A batalha entre esses eus explica por que é tão difícil resistir à tentação e tomar decisões que são boas para nós no longo prazo. Então, no fim das contas, nossas decisões são uma dança fascinante entre a lógica fria da economia e os atalhos peculiares da nossa mente. Acabamos de decodificar a lógica secreta por trás de cada escolha. Vimos que nada é de graça, trade-offs. Aprendemos a medir o custo real das coisas, custo de oportunidade, entendemos que as melhores decisões são tomadas na margem e descobrimos o poder dos incentivos para moldar o comportamento. Lembre-se da nossa batalha pelo café no início? Agora, podemos ver o que realmente estava em jogo. O trade-off não era só entre dinheiro e sabor, mas entre prazer imediato e metas financeiras. O custo de oportunidade daquele cappuccino caro não eram uns R$15, mas talvez a fração de uma ação que você deixou de comprar. Nossa decisão de tomar só mais um ao longo da semana é puro pensamento na margem. E a cafeteria nos oferece um incentivo, um programa de fidelidade, para nos manter voltando. Finalmente, a economia comportamental nos lembra que, mesmo sabendo de tudo isso, o enquadramento do café como uma experiência pode nos levar a ignorar a lógica. Porque a dor de perder essa pequena alegria parece maior do que o ganho de economizar. Entender esse código oculto não nos transforma em robôs calculistas. Pelo contrário, nos dá superpoderes. Nos permite tomar decisões mais conscientes, projetar sistemas mais inteligentes e, acima de tudo, entender o mundo e as pessoas ao nosso redor
de uma forma muito mais profunda. Agora, quero saber de você. Tenho 2 perguntas para gerar uma boa conversa nos comentários. 1. Depois de ver este vídeo, qual decisão na sua vida você agora enxerga de uma forma completamente diferente? 2. Você consegue pensar em outro exemplo de efeito cobra no seu trabalho ou no dia a dia? Deixe suas respostas aqui embaixo. Se você aprendeu algo novo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais jornadas ao centro das nossas decisões. Obrigado por assistir.